Então, o que eu ia falar também é que você vê que Abraão também, porque assim, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, até quando Moisés foi falar com Deus na sarça ardente, ele se apresentou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, por isso que eu estou falando de Abraão, porque Abraão tinha esse coração disposto. Eu bati na tecla de que o que importa é você ter um coração disposto, não necessariamente fazer, porque alguém pode virar e falar assim, eu vou pegar um chicote e vou ficar me dando muitas chicotadas até sangrar para mostrar para Deus como eu estou disposto a me sacrificar por Ele, mas não é isso que é essa essência de Abraão. Ele não quer fazer nada que seja irracional. Ele deve ter passado por conflitos sérios na hora que ele sentiu que ele deveria sacrificar o próprio filho dele, até porque ele teve esse filho com 100 anos de idade, junto com a Sara. As pessoas davam risada do fato daquela senhora, daquela idosa, estar amamentando um filho, que é o Isaac, a ponto do nome dele ser Ele Ri, né? Porque ela mesmo riu, era uma situação assim, Muito atípica, né? atípica. E você veja que Deus já prometia para ele que ele seria uma grande nação, que ele teria muitos filhos, e ele já estava ficando com 100 anos e não tinha ainda um filho com a Sara, né? Que aliás mudou de nome também, né? De Sarai ela passou para chamar Sara, que é a princesa, a mãe de muitas gerações. Então ele já tinha 100 anos de idade. Então você vê tudo ali mostra essa coisa do sacrifício, da fé dele, né? Então, Sim. assim, mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte: você vê que Abraão não procurava Deus, porque você vê que toda aquela ideia de monoteísmo, né, surge desse momento. Abraão não procurava um Deus que pudesse fazer as coisas que ele queria. Por exemplo, eu preciso agora do Deus do rio, porque nós estamos com pouca água. E ele preciso orar para um Deus para conseguir alguma coisa que ele dê para mim. Era o contrário. Abraão procurava Deus para conseguir esse coração disposto. Você vê que Deus pedia coisas muito difíceis para ele. Geralmente as pessoas procuram um Deus para facilitar a sua vida, não para dificultar. Você vê, por exemplo, também o episódio da circuncisão. Imagine você, ele acho que estava com 93, eu não lembro agora. Deus pediu que ele se circuncidasse junto com todos os homens da família dele, e o próprio Isaac, depois de 8 dias de idade, também se circuncidou. Ou seja, Abraão procurava Deus para falar: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu estou disposto. Eu não quero fazer nada que seja. Eu quero felicidade. Eu quero que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer. Enquanto que muitas vezes nós procuramos o Deus para perguntar o que Deus, para pedir o que ele tem que fazer para nós. É claro que nós precisamos pedir também, mas você vê que A gente vai na em busca de de Abraão, autoajuda, de ajuda, né? A gente vai atrás é, da solução de problemas, enquanto a gente não está disposto a solucionar o problema ou de ofertar a nossa vida a Deus, né? A gente quer que Ele providencie todas as coisas. exatamente, sirva-me. Qual que é o Deus que responde mais rápido? Qual que é o Deus que vai me dar esse problema mais específico que eu estou tendo agora? Enquanto que Abraão, você vê então, quer dizer, fechando o meu raciocínio, Abraão tem esse espírito de estar disposto a fazer mesmo o que é difícil, extremamente difícil. Então, essa mensagem, ela tem um impacto extraordinário. Ela tem um impacto extraordinário. É por isso que aconteceu todos aqueles milagres no deserto. Porque era esse Deus que estava no controle. Para você poder ter aquele monte de milagre, tudo aquilo que aconteceu, você precisa ter o coração do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, entendeu? Principalmente de Abraão. Era isso que eu ia comentar até, de que as pessoas falam, mas se Deus existe, e se Ele é um Deus de milagres, por que a gente não vê milagres hoje em dia? E a resposta é simples, é porque no coração dos homens há incredulidade. Não existe mais lugar para Deus no coração dos homens. Deus não é mais, Ele não é nem, não deixa nem ser importante, Ele não existe. Então, como é que a gente vai ver milagres se o que a chave para os milagres é a fé, é a crença? E a fé, que as pessoas às vezes não compreendem, é que não é somente crer, mas é fazer, é agir de acordo. Então, ela é morta, né? A gente aprende pelas escrituras que a fé é morta se ela não tem obras. Então, a fé
plena, ela exige a crença e as obras. E as pessoas não estão dispostas. E é por isso que a gente não vê os milagres da forma que se via no passado, né? Nas escrituras. Mas enquanto você estava falando sobre essa época de Abraão, que existia essa necessidade de deuses específicos para as necessidades específicas. Você havia falta de água, eles tinham que fazer ofertas e sacrifícios para Deus da água, porque eles precisavam de água, para atender a necessidade deles. Mas isso acontecia na Grécia também. E eles tinham até estátuas para cada deus específico. Tinha o deus do amor, o deus da guerra, o deus da água, Deus de todas as necessidades deles tinham lá as estátuas e eles faziam as ofertas e rituais para cada estátua, para cada deus. E tinha uma estátua que se dizia assim, para o Deus desconhecido. Porque eles não queriam que a ira desse Deus desconhecido, se eles esqueceram de algum Deus, esse Deus desconhecido não vai ficar irado com eles. Então, eles vão ter uma estátua para esse Deus desconhecido, para eles clamarem, olha, fizemos a nossa parte, é isso aqui, a gente conhecia, mas a gente fez ofertas para ti, do mesmo jeito, né? Então, essas ofertas que eles faziam era sempre para atender necessidades próprias, como a gente comentou. Mas, como você citou nos milagres que aconteceram, que a gente vê nas escrituras e até na vida, hoje a gente consegue ver alguns milagres, mas não com a mesma intensidade que se via no passado por causa da incredulidade, mas Deus mostra o grande valor. Por isso que ele fez o valor e poder. Por isso que ele fez os milagres com Abraão da maneira que ele fez. É sempre de maneira que a gente não espera e sempre para mostrar de que ele está acima do nosso conhecimento. Então, imagina que um homem de 100 anos vai ter filho, mulher lá de 90 anos vai ter, né, vai estar amamentando, vai estar grávida. Então, é sempre de uma maneira completamente inesperada. Uma coisa que não se encaixa com o que a gente espera. Abrir o Mar Vermelho está fora do âmbito das leis que a gente conhece da natureza. Então, ele sempre mostra o grande poder dele e por isso que ele faz de forma sempre diferente do que é esperado. E eu acho que a gente vai só enxergar essas coisas quando a gente começar a abrir espaço para Deus de novo no coração. Só para não fugir do tema, a gente está falando de Abraão, por quê? Porque ali houve uma grande libertação. Você tinha um povo que estava escravizado, um povo extremamente oprimido, como muitas vezes muitas pessoas estão, ou por qualquer motivo que seja, eles precisavam de uma libertação. E ali tem todo o arquétipo de por que eles foram libertados, como foi o processo, que também não foi fácil, essa libertação, a gente sabe, os 40 anos vagando no deserto, árido, né? Então, é por isso que nós estamos falando aí tá bom, eles foram libertados. O que eu aprendo com isso para eu também ser libertado das minhas opressões, né? É só para fechar esse link aí, acho que a Samira quer falar alguma coisa. Não, pode continuar. Ai, gente, é tão legal ver vocês aqui, sou aluna. Mas sabe o que eu estava pensando sobre o Evangelho, sobre a forma que o Senhor usa para nos ajudar a exercer a nossa liberdade. Né? Ele nunca vai obrigar a gente a seguir, nunca vai pegar a nossa cabeça e enfiar nas escrituras para mandar a gente ler as coisas, ele sempre vai usar de persuasão. E a gente vê a grande diferença desse sistema de governo do Salvador, de Deus, para o sistema de governo de Lúcifer, né? Eu vou colocar Lúcifer aqui, nem vou entrar em mérito de outros sistemas aí da Terra e tal, porque tudo vem dele, né? Esses sistemas que privam a liberdade espiritual das pessoas vem de Lúcifer. Então, isso aí já refuta, assim, já cai por terra aquela falácia de muitas pessoas de que Deus é um ditador, de que ele impõe muitas leis ao seu povo para que eles possam, para que ele possa nos conduzir aquilo que ele planejou para nós, que é o nosso destino, que a gente não tem escolha, que se a gente decidir entrar para o Evangelho, a gente vai ter que se submeter de qualquer forma à vontade de Deus. Mas não, né, gente? Não foi assim, nunca aconteceu comigo no Evangelho de Cristo. Nunca aconteceu. Eu já fiz um monte de coisa errada, já deixei de ler escritura, já não fui para a igreja, já tentaram. Nunca ninguém tentou me obrigar a nada, né? Tentaram me alertar, meus líderes tentaram me persuadir com amor e lá. Mas às vezes a gente não quer fazer, aí vem as consequências, né? Então o Evangelho de Cristo é assim, é através da persuasão. E eu acredito que esse é o sistema de governo que vai existir quando Cristo voltar, né?
a gente vai ficar aqui no milênio, vai ter 1000 anos, né, em que Cristo vai reinar e tudo mais, e vai ser essa forma aí que ele vai governar, né, através da persuasão, não da força e da coerção, né, Sim. como muitos querem fazer. Uhum. E uma coisa que eu queria só tocar rapidinho, que a gente já falou anteriormente, sobre as consequências, né, das nossas más escolhas, é que, resumindo, é o nosso progresso sendo interrompido, né? Então, existe lá uma linha, né, um caminho para ser traçado não, trilhado. Às vezes o inglês e o português fica bagunçado aqui. E aí, o que acontece? A gente seguindo esse caminho, você tem progresso. Mas quando a gente tem uma má escolha e a gente saiu desse caminho do progresso, o que acontece? O progresso é interrompido automaticamente. E então, as nossas limitações, então, se expandem, aumenta as limitações. E quando a gente, por exemplo, uma pessoa que quer passar lá na USP, ele tem que fazer algum sacrifício e tem lá, olha, para você passar na USP, você vai lá fazer um cursinho tal, e você vai estudar essa matéria por tantas horas semanais. E se você quiser ainda ficar acima da média, você tem que estudar no final de semana. Se você não estudar no final de semana, meu filho, você não entra na medicina. I'm sorry, sabe? Não tem jeito. É esse caminho que você tem que ir. A outra pessoa quer ficar magra, engordou. Qual que é o caminho? Bom, fecha a boca, né? Não come mais doce e faz exercício. Come comida saudável e faz exercício. É esse o caminho. Se você comer comida, sei lá, com açúcar e gordura frita, sei lá, comida frita, e não fizer exercício, não tem como ficar magra com aquele corpo que você sonha. Então, para a gente atingir nossos objetivos e não ter as limitações do que a gente não quer, tem uma regra, tem uma lei que te coloca naquele caminho. Agora, as pessoas que pegam atalho não chegam no resultado. Toda vez a gente acha que, tá, vamos pegar um atalho, é mais fácil assim, vamos lá. Não chega no resultado, desiste, porque vê que no resultado do atalho não foi muito bom. E às vezes tem, né, até uns ladrõezinhos escondidos ali no atalho que vão te prejudicar, né? Então é isso, as más escolhas elas nos limitam e interrompem o nosso progresso. E é uma coisa interessante, Tati, que as pessoas às vezes confundem o caminho do discipulado e o fato de ele ser um caminho apertado. A palavra opressão, se você olhar a raiz dessa palavra, que a gente reclama muito que nós estamos sendo oprimidos, a palavra opressão significa apertado. Então, que nem você citou, se eu quero ser um médico, se eu quero emagrecer, vai haver um caminho apertado. Você dizer que aquela opressão natural do caminho que é necessário ser trilhado até chegar na Terra Prometida, é covardia você chamar aquilo de restrição para a sua liberdade. Sim. Porque daí você não vai fazer nada, então. Você vai viver uma vida totalmente de libertinagem, porque Sim. É natural. Não pode... Entendeu? Isso, e ao mesmo tempo, por exemplo, nesses dois exemplos que a gente deu ali, de passar no vestibular para se tornar um médico e perder peso, ficar com o corpo dos sonhos, o caminho é aquele, a gente sabe quais são os passos que a gente tem que fazer. E o que vem com isso? Quais são os resultados? Ele vai poder aplicar a medicina, provavelmente vai ganhar dinheiro, vai ter um conhecimento científico muito grande. E quais são os outros como isso abrange outros ramos da nossa vida, né? E vai se espalhando e vai crescendo. E no caso de ficar magra, por exemplo, eu sempre estou em luta com o peso, sempre, a vida inteira é luta contra o peso, né? Não posso estar subindo na balança, vou lá fechar a boca, vou tentar fazer exercício a vida inteira, assim. E como que isso me limita? Bom, comprar roupa é mais difícil, estou acima do peso, para comprar roupa é mais difícil. Para ir para a praia, para a piscina também é mais difícil, né? Tipo, morre de vergonha. Então, tem as limitações da minha falta de vontade de fazer o que tem que fazer. Não é assim? Então, a gente tem que enxergar que as nossas escolhas sempre vão ter resultados positivos e negativos. E aí a gente vai conseguir determinar o que é bom e o que não é por esses resultados. E no caso da libertinagem, que é uma coisa da nossa sociedade, todo mundo prega sexo, né, livremente, com quem quiser, como quiser, quantas vezes quiser. E assim quais são as consequências do sexo desenfreado, sem limites, sem ter uma relação realmente de integridade um com o outro, onde existe uma documentação que você vai levar aquele relacionamento a sério. O que implica isso tudo, esse tipo de vida? Existe, por exemplo,
gravidez indesejada? Com a gravidez indesejada vem aborto, vem briga, vem traição, vem, sabe, são tantas consequências do sexo desenfreado e até pornografia totalmente envolvida nesse assunto. E quais são os efeitos da pornografia na sociedade? Terríveis, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Terríveis, incluindo até abuso infantil e assassinato em massa. Então, enfim, massa não, quando que chama? Em série? Assassinato em série? Então, tudo isso são frutos da pornografia. Agora, quem usa pornografia fala, eu sou livre. Mas ele não está livre das consequências. Ele não está livre do vício, que ele não consegue parar de usar. Ele não está livre das consequências, que ele pode virar um criminoso, porque o excesso de pornografia, tem estudos falando que aumenta não sei quantas porcentagens de criminalidade no mundo, e de acordo lá, eu preciso olhar esses estudos aí, mas tem estudos falando sobre isso. Então, todas as nossas escolhas têm efeitos positivos ou negativos. A gente pode ter uma boa ideia do que é bom e do que não é pelas consequências dessas escolhas. Uhum. E uma vez que a gente chega no ponto da magreza, por exemplo, né, que você usa sua liberdade para emagrecer e você alcança, você precisa se manter lá. Tem aquela frase que diz, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, não é um local que você chega e relaxa a liberdade, né? Sim. Você sempre vai ter que estar sacrificando, sempre vai ter que estar agindo, sempre vai estar se esforçando. É por isso que a exaltação, ela é um processo consciente, totalmente consciente, né? Porque o Senhor nunca vai querer nada automatizado, né? A gente vai ter que perseverar mesmo até o fim a gente vai ter que se esforçar, porque é um esforço consciente, né? É o poder, mente e força ali voltado para aquilo, é a nossa liberdade sendo canalizada para todas as áreas, né? Tem a frase de Joseph lá que ele fala que um evangelho que não exige sacrifício de todas as coisas não tem poder para salvar, né? Não tem poder para salvar ninguém. Então, o evangelho exige sacrifício em todas as coisas, né? Mas os frutos desse sacrifício são doces, né? Muito doces. E a gente já colhe aqui, a gente não vai colher só lá, não, na exaltação. A gente vai colhendo aqui. A cada bênção obedecida a cada lei obedecida é uma bênção recebida, né? E eu queria falar aqui para vocês, gente, eu achei um negócio tão legal, mas só que eu vou ler um pouquinho, tem problema para vocês? Imagina. É desse livro aqui, vai aparecer ao contrário, mas é A Expiação Infinita, de Cálice. Deu certo. E aí, apareceu certo? Deu certo. Para mim aparece ao contrário, olha. Então, aqui está falando sobre Deus e sobre como ele precisa exercer o arbítrio, ele precisa continuar escolhendo o certo. Aí fala assim, sobre leis. Diz assim, existem certas leis do universo que são imutáveis, que não têm princípio de dias nem fim de anos. Elas não foram criadas por um ser inteligente, tampouco são produto do pensamento moral, mas são realidades eternas, coexistentes com as inteligências do universo. São leis que existem por si mesmas, que se perpetuam a si mesmas, às quais até Deus está sujeito. Olha só. Aí tem uma citação aqui de Brigham Young que ele fala o seguinte: a nossa religião nada mais, nada menos é do que a verdadeira ordem do céu, o sistema de leis pelas quais os deuses e os anjos são governados. Eles são governados pela lei, sem dúvida. Não há ser em todas as eternidades que não seja governado pela lei. Tá. Então aqui a gente já entende que Deus precisa obedecer leis que ele não criou, que sempre existiram. Desde as inteligências, né? Aí continua assim. Essas leis espirituais governam todos os seres inteligentes do universo e também governam seu progresso. Para esses propósitos, progresso significa aumento de poder eterno. Em outras palavras, parece existir certas leis imutáveis que proporcionam poder se forem seguidas ou obedecidas, mas se forem negligenciadas ou desobedecidas, elas podem desencadear o resultado oposto. John Taylor disse o seguinte: há certas leis eternas pelas quais os deuses nos mundos eternos são governados, as quais eles não podem violar e não querem violar.
esses princípios eternos precisam ser cumpridos, e um princípio é que nada impuro pode entrar no reino de Deus. John Taylor aqui não parece estar sugerindo que essas leis não possam ser violadas ou quebradas, mas sim que elas não podem ser violadas por deuses que desejam continuar sendo deuses. Né? Então, Deus, ele precisa e ele quer obedecer essas leis para que ele continue sendo deuses, né? Sendo Deus. Então, a obediência, então, gente, ela é uma obediência voluntária, né? A liberdade, ela tem que ser uma obediência voluntária a leis justas e a leis sábias, né? Uhum. Para que a gente continue sendo livre e para que um dia a gente seja Deus, né? Como Deus é. E aqui ele cita o Salvador, né? Ele diz que o Salvador cumpriu com todas as leis, né? Com exatidão, e que ele recebeu poder sobre poder até adquirir os atributos de Deus, mesmo na época pré-mortal. E que esse progresso foi uma consequência natural do cumprimento infalível das leis. Ou seja, a sua divindade parece, portanto, ter resultado não de uma criação dessas leis, mas do cumprimento delas. Então, a gente tem a liberdade de se tornar um Deus um dia, né? E essa liberdade provém do quê? Da obediência infalível às leis de Deus. Mas nós somos falhos, né? Nós somos falhos, nós somos Cristo, né? Cristo foi infalível. E por isso nós temos a ajuda dele. Né? Mas é interessante que trouxe esse tópico, porque até Deus e Cristo obedecem às leis. Então, eles não são deuses porque eles são deuses. Eles são deuses porque eles obedecem às leis que precisam ser cumpridas. São as leis que trazem frutos. E uma coisa que eu fico pensando, como é que as pessoas que não acreditam em Deus e que acham que a ciência é o centro da verdade, é a fonte de toda a luz e verdade que existe no mundo, elas descartam Deus. Como que elas vão ter interesse em conhecer algo que eles nem acreditam? Então, eu acho que primeiro, refletir, né, nos frutos, que, como a gente falou, nas consequências das nossas escolhas. Essas consequências te limitam ou elas te dão mais liberdade? O caminho é difícil, mas o resultado te limita ou ela te dá liberdade? Aí agora, a gente vai até falar de ciência, pode até falar de ciência e da parte de política também. Mas eu acho que para as pessoas que têm o desejo de conhecer Deus, precisa acontecer duas coisas, ou pelo menos uma dessas duas coisas. Ela tem que sofrer muito, porque o caminho que ela escolheu é tão ruim, ela tem que perceber pelo sofrimento que aquele caminho é péssimo e ela precisa mudar. Ou ela vai conhecer Deus sentindo o amor infinito e a bondade dele que não se expressa e que não há ciência que te faça sentir o amor de Deus, a não ser que você experiencie isso. Então, é aquela ideia de comer do fruto, né? Então, lá na história que a gente comentou do sonho de Leí, as pessoas que provavam aquele fruto da árvore, o fruto significa o amor de Deus, e aquele fruto é branco, perfeito, e dá uma pureza, e uma brancura que excedia qualquer brancura. Então, quando elas provavam, elas sentiam uma coisa indescritível, uma alegria, uma paz, um amor indescritível. E aí, como que essas pessoas, então, vão ter um desejo de tentar conhecer esse Deus que elas não conhecem, se elas não experimentaram do fruto? O que vocês acham que pode estimular as pessoas a quererem conhecer uma coisa que eles nem sequer acreditam? Eu acho que nós estamos fazendo essa iniciativa aqui, um dos nossos objetivos é esse, é mostrar para quem quiser ouvir, não sei se muitas pessoas vão ouvir, mas é mostrar que existem pessoas que são muito felizes optando por esse caminho e essa é o que nós podemos fazer, eu acho, um pouquinho, é o que nós estamos fazendo aqui. Eu queria falar assim para pessoas que às vezes talvez não tenham tanta fé, né? Por exemplo, você vê essa questão das leis. As leis pensando em alguém que não acredita em Deus, falando só desse mecanismo para você poder, que liberdade, você tem que perguntar liberdade para quê? Você tem que pensar em algum lugar onde você quer chegar e o caminho que para chegar até esse lugar vai ter restrições. E essas leis são essas restrições, pode encarar assim, são restrições necessárias, mas são restrições.
Se elas não existissem, nós podíamos pegar um atalho e ir direto, mas esse respeito às leis cai naquilo que a gente estava falando antes, porque não é fácil, você tem que ter essa atitude de disposição para fazer o que é difícil. E eu acho que esse é o principal problema hoje em dia da humanidade. As pessoas não têm essa disposição para fazer coisas difíceis. Então, quando você fala, não, mas você precisa seguir o Evangelho de Jesus Cristo, você precisa ser um discípulo de Jesus Cristo. Vai vir logo, não, mas aí eu vou perder a minha liberdade, eu vou ficar uma pessoa castrada com um monte de regras, ou seja, ela vai chamar o caminho para essa grande bênção, ela vai chamar aquilo... Essa liberdade. Isso, ela vai falar que aquilo restringe a sua escravidão. Mas você veja, essa mesma maneira de pensar vai se aplicar a tudo. Porque se você pensar dessa forma, se você for chamar de restrição, de perda de liberdade, o caminho que precisa ser percorrido para se conseguir uma coisa grande lá na frente, no caso, o reino dos céus, segundo o meu testemunho, e eu sei que é o de vocês também, é a maior de todas os objetos de desejo. Se a pessoa chamar de perda de liberdade esse caminho, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum, ela vai ficar uma pessoa extremamente limitada. Por quê? Porque ela não tem disposição para enfrentar o difícil. Eu vejo isso, eu só queria destacar isso, porque eu vejo isso como um empecilho, né? Importante. E só mais um ponto, que eu acho que, se der tempo, acho que a gente podia também falar um pouco da liberdade política, né? É a questão que eu acho que toda vez que nós nos unimos como grupo, por exemplo, na igreja, no clube, na escola, existe uma série de restrições que são impostas pelo grupo que não são necessárias para nós chegarmos, muitas vezes, a Deus. Às vezes, até elas são até obstáculos, né? Tudo que não é necessário acaba sendo um obstáculo. Então, a gente não pode confundir as coisas. Não podemos achar que as pressões culturais, por exemplo, nós temos que fazer muitas coisas para chegar a Cristo. Mas nós precisamos fazer aquilo porque nós temos um espírito semelhante ao de Abraão. Nós queremos fazer porque nós amamos, ou pelo menos nós queremos amar. E não por causa da pressão do grupo. Eu preciso fazer essa obra de caridade porque se eu não fizer, o meu bispo vai brigar comigo, ou se eu não fizer, eu vou receber uma punição cultural da minha comunidade. Isso não é, são restrições desnecessárias para se chegar a Deus. Nós precisamos fazer as coisas porque nós queremos agradar a Deus, não necessariamente por causa das pressões do grupo, né? Eu acho que isso aí também é uma coisa importante de ser destacada, porque às vezes a gente mistura tudo e às vezes nós estamos numa condição exausta, estamos exaustos, não estamos nos aproximando de Deus. Por quê? Porque nós estamos jogando para a plateia. Nós estamos... A gente só está fazendo aquele checklist. Eu fiz o que eu tinha que fazer, o seu coração está totalmente bloqueado, você não consegue mais sentir desejo de fazer essas coisas, porque a sua intenção não é essa, você está fazendo obrigado. Você está isso muda tudo. Se a tua intenção não é agradar a Deus, não, se você fizer, você vai se sentir oprimido. Agora, se você faz a intenção de agradar, você não se sente oprimido, você se sente gratificado, se sente muito feliz, porque não é só a questão de você realizar, existe uma comunicação com Ele, com o Pai Celestial, com Jesus Cristo. E essa comunicação que é o fruto mais desejável de todos os frutos, e o fruto mais doce de todos os frutos. Essa é a descrição das Escrituras. E é essa relação, quando a gente desenvolve essa relação com Deus e com Jesus Cristo, é exatamente isso que a gente sente. Não há palavras para descrever. E a ciência nunca vai te fazer sentir, primeiro, não vai te provar, né? Você tem muitas evidências, mas não te prova, porque você não coloca no tubo de ensaio, não coloca lá no microscópio, então você não consegue provar. E nunca, mesmo que conseguisse te provar, não te consegue fazer sentir. E entra naquele ponto de conhecimento tácito. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas é simplesmente, no meu entendimento, o conhecimento mais desejado de todos os conhecimentos, que é você saber por si mesmo alguma coisa. Por exemplo, se você vai para um país, você vai viajar para um novo país,
e você nunca comeu a comida típica daquele país. Vem a doutora ciência te explicar o que significa comer a comida daquele país. Ela pode te explicar quais são os benefícios ou os malefícios daquela comida, ela pode explicar a parte, né, aparência, textura, mas você jamais vai conhecer o sabor daquela comida pela explicação da ciência. A única maneira de você saber o sabor daquela comida é provando aquela comida. Então, a mesma coisa com as coisas espirituais. Pode vir aqui Einstein falar que existe Deus. Você só vai saber se existe Deus se você fizer aquilo que está dizendo nas instruções, que são as escrituras, como é que se descobre Deus. Como se descobre Deus? Seguindo as instruções, orando, lendo as escrituras, que são as palavras dele para nós. Então, você começa assim, orando, tendo fé de que existe alguém ali que vai te ouvir, um ser superior inteligente, e aí você vai colocar à prova ele. Lê as escrituras, coloca à prova. Faça aquilo que ele está falando, coloca ele à prova. Deus, é isso mesmo? Olha, eu vou fazer, hein? Eu vou fazer. Se não acontecer, se não for desse jeito que está ensinando aqui, não sei se eu vou continuar, não. Então, coloca ele à prova. Tanta gente inteligente diz que Deus existe, tanta gente inteligente diz que não existe. Como que a gente vai saber? Agora as pessoas tendem a acreditar que crentes e pessoas que acreditam em Deus, seja qual a denominação, são pessoas burras, que não são estudadas, que não têm conhecimento de vida, que estão buscando um super-homem, né? Como a gente já citou, preciso de um super-homem para garantir a minha segurança emocional. Mas agora, existem muitos cientistas que acreditam em Deus, existem médicos que acreditam em Deus, engenheiros, existe toda classe de homens que acreditam em Deus. Podem ser muito eloquentes, pouco eloquentes, podem ser ricos, podem ser pobres. E agora? Essas pessoas são todas loucas? Ou essas pessoas colocaram em prática aquilo que estava dizendo no manual de instruções, manuais de instruções que são as escrituras? Então, só tem um jeito de saber se realmente existe essa liberdade, que é uma liberdade que, primeiro, você segue aquela receita e o teu sentimento está acima de qualquer experiência do mundo. A tua relação está acima de qualquer coisa que você pode experienciar nessa terra. Então, isso é tudo é verdade ou isso é coisa de gente louca? Então, coloca a prova, o que você vai perder com isso? Você não acredita, o que você vai perder com isso? Você vai lá e faz a prova. Você pode fazer quietinho, ninguém precisa nem saber que você está fazendo esse teste. Mas você está experimentando, você vai saber por si só se é verdade ou se não é verdade. Às vezes a resposta não vem no primeiro dia, você tem que continuar colocando em prova, né? a prova, fazendo a prova. Mas você vai saber por você vai tomar uma decisão mais certeira, de que, olha, eu coloquei a prova, não deu certo, mas eu coloquei a prova, deu certo. Então, isso aí que é ter conhecimento tácito, é experimentar a comida por si só. A ciência nunca vai te fazer sentir o gosto de comida nenhuma, de experiência nenhuma, nem da relação sexual. Você pode explicar o que é relação sexual, só vai saber tendo. Então, a ciência não completa todo tipo de conhecimento. Os conhecimentos mais desejáveis a gente adquire por conta própria, e não pela ciência. Muito bom, amiga. Se eu não fosse convertida, eu ia ser agora. Ai, vamos ver. Eu ia logo me ajoelhar aqui. Deixa eu só... aquele ponto que eu tinha também colocado lá dessa mistura que às vezes a gente faz com as leis de Deus, misturando com a pressão do grupo em que a gente está, a gente tem que entender que qualquer grupo que a gente for participar, sempre vai ter essa pressão. Então, às vezes, dependendo do caso, essa pressão fica cansativa. E muitas pessoas acabam, digamos assim, até abandonando o caminho do discipulado por causa dessa pressão cultural. Mas não é esse o caminho, porque se nós formos para um caminho de fuga, porque nós estamos no grupo exatamente para enfrentar esses desafios de procurar fazer aquele grupo ser um grupo melhor. Então, a solução não é abandonar o grupo e viver uma religião solitária para não ter a dor de cabeça do convívio com as pessoas e com as regras desnecessárias que elas criam. O caminho é o enfrentamento, é procurar não enfrentar as pessoas, mas enfrentar o problema. Procurar, é aí que vem o exercício do amor ao próximo. Amar ao próximo é o enfrentamento do difícil. Então, eu, mesmo estando ali, às vezes, não sendo compreendido, eu estando ali, não, eu estou aqui por um propósito, eu preciso, ao invés de dar as costas e fugir, e numa atitude de fuga,
eu vou procurar melhorar a minha comunidade aqui. Então, talvez esse seja o maior exercício e vem de encontro com a atitude de Abraão. Abraão, ele não queria procurar Deus para saber como que Deus ia servir. Sirva-me, Senhor. Eu vou fazer um bezerro de ouro aqui porque Deus de Abraão está sendo muito lento para me dar as coisas que eu quero. Não. Abraão, ele falava, Senhor, o que eu tenho que fazer? Me diga, mesmo se for difícil. Eu não quero. Eu não sou masoquista, mas eu quero estar com o Senhor. E eu sei que para estar com o Senhor, precisa saber enfrentar o difícil também, para que eu possa ter as bênçãos, né? Posso fazer um comentário que eu acho que para as pessoas que não têm essa experiência, talvez possam entender de uma forma mais concreta. Então, imagine que nós temos que todos, a gente sabe que não são todos os pais que são bons pais, mas imagine que você tem um bom pai e que esse pai quer te guiar para o teu crescimento, né, para a tua prosperidade, para tudo que todas as bênçãos que estão disponíveis na vida. Então, você vai lá, tem um problema, e você fala, pai, como é que eu faço para resolver esse problema? Então, tá, tudo bem, o pai vai servir, né, vai dar o conselho, mas ao mesmo tempo tem a troca do filho com o pai. O filho também tem essa relação com o pai, que os dois se sentem preenchidos, né? Mas o pai vai sempre guiar o filho, o pai sempre vai dar um conselho porque ele ama. Então, tentar imaginar, vou falar com Deus para resolver um problema, que coisa louca, mas se Deus é nosso pai e a gente faz isso com o nosso pai paterno aqui na Terra, né, pai paterno, nosso pai aqui na Terra, e a gente tem essa resposta positiva de que vai estar te guiando para um caminho bom de crescimento, de prosperidade, etc. Por que não esperar isso de um pai perfeito? Né? Por que a gente acha que isso é loucura, falar com um pai, porque ele não está na altura dos nossos olhos, que a gente não consegue, né, sentir aquela coisa palpável? Então, eu acho que é conseguir, às vezes, trazer essa ideia de um pai celestial para o pai terreno, para a gente ver que existe uma relação nas duas esferas, que os dois são importantes. A gente tem que ter essa fé para realmente fazer as obras, né? Você acredita em Deus, mas o que você está fazendo para se relacionar com Ele? Qual que é realmente o tipo de relacionamento que você desenvolveu com Deus? Você só acredita nele, espera que ele preencha todos os problemas da tua vida, ou você realmente busca desenvolver um relacionamento com ele, conhecendo ele? Como você vai conhecer Deus? Pelo manual de instrução, que são as escrituras. Ah, mas não acredito em escritura. Como é que eu vou acreditar em escritura, gente? Ah, isso aí, sei lá, de 6.000 anos atrás. Como é que eu vou dar crédito para um negócio desse? Então, se você acredita na ciência, você acredita nas escrituras. Porque a ciência acredita nas escrituras. Já que é o documento histórico mais bem documentado da história do planeta, é a Bíblia. No Novo e Velho Testamento, principalmente no Novo Testamento. 20.000 documentos, né, que foram encontrados do Novo e do Velho Testamento, enquanto de outras pessoas aí, filósofos, que a gente dá super crédito, né, Sócrates, Platão, tem que algumas poucas centenas, 100 documentos, 200 ainda de não sei quantos anos depois, séculos depois, 100 ou 200 anos depois, pessoas que gravaram lá, que aprenderam de alguns dos aprendizes dessas pessoas, e a gente dá mais crédito para esses filósofos do que para as escrituras que tem lá 20.000 cópias de documentos lá históricos, muito acima de qualquer outro documento histórico que existente. Então, existe sim suporte da ciência. Agora, a ciência não é, né, a verdade absoluta, mas ela dá muita direção. E muitas vezes no âmbito de saúde, na parte política, a ciência é maravilhosa, mas ela não é dona da verdade. Inclusive, ela é usada para corrupção e interesses políticos. Tati, vai cair aqui. Vocês querem voltar para fazer mais um